Boa noite, tudo bom? Hoje não teve muita bagunça aqui para abrir não. Sejam bem-vindos, pode começar. A Sônia fica desconfiada, mas não vai ter não, hoje é bem tranquilo. Boa Né? noite. Vamos lá? Eu sei que estão chegando, né? Tá entrando ao vivo aí, a Sônia tá abrindo aí, eu tô abrindo aqui, né? Você tá abrindo aí, né? Vamos começar essa noite. Sejam bem-vindos, eu sou o pastor Valdomiro Júnior, a Sônia Cristina Souza Silva, é a minha esposa, né? Para os mais antigos, Soninha, do pessoal da adolescência, né? Nós somos da Primeira Igreja Batista em Jandira. Vamos ver quem está chegando aí, dar as boas-vindas, né? A Sônia ainda está entrando. Não consegui aqui. A gente está atualizando aqui os computadores para entrar na live, né? No ao vivo, né? Clica aí no Facebook Bib Jandira Oficial. Meu, se você não entrou, você precisa entrar. Tem muita coisa legal lá. Muita coisa legal lá. Né? Tem umas maluquices da live de quarta-feira, mas o restante é coisa séria, tá? Muito joia. Né? Aqui a gente abre muito. A Aline já entrou aí do Josi. Aí a Marilene, boa noite para vocês. Né? Aí a Silvia tá aí com o Miguel. Né? Muito joia. Sejam bem-vindos. Bem-vindas, né? Por enquanto só mulher, meu. Cadê aí? Cadê o pessoal? Tá com o marido junto aí? Né? O Luciano tá trabalhando muito, né, Mari? Tem que segurar esse homem em casa. Cadê o Geonilson e Yolanda? Tá aí do seu lado? Já chegou da cidade ou não? Né? Eu fico muito preocupado com o Geonilson com essa moto pra lá e pra cá, né? Nossa, ele não para. Não para mesmo. A Mércia, já tá chegando, Mércia. Né? Ó, se você sentir dor de parto, Mércia, começar a sentir dores, avisa a gente aqui, a gente começa a orar por você. Né? E aí já vai nos acompanhando, manda o vídeo, manda um WhatsApp para mim, eu já coloco aqui, a gente acompanha você, viu? Vai ser muito legal. Estamos orando por você, Mércia. Né? Deus abençoe aí, bem-vinda. Agora tá todo mundo esperando a Helena. É Helena, eu esqueço, não adianta. Crianças é o Ministério Infantil, tem que me passar informações. Né? A Soelma tá aí com a gente, olha que legal. Oi, Su, beijo no Davi. Olha, eu vi aqui a Sônia Cristina tá com a gente. Finalmente. Oi, Oi, Andréia. Aí, a Sônia chegou agora. Hoje eu fui bem rapidinho, fui mais rápido que ela hoje. Né? Tô começando a aprender essas coisas aqui, né? É meio maluco isso, né? Mas a gente tá aí, estamos caminhando, né? E pode colocar, pode falar com a gente, pergunta, né? Cadê aqui a minha apresentação? Tá aqui, né? Então, se você tá chegando aí, ó, esse é o Lar do Oscilar, quarentena, ainda na quarentena, né? Quando terminar a quarentena, acho que termina o Lar do Oscilar, não sei, a gente vai pensar nisso, né? Hoje a irmã Leda me disse que a gente já tá na duzentena. Não é mais quarentena, ela já tá meio... Tá, Manleda. Oh, esses velhinhos queridos. Oh, meu Deus, que gostoso esses velhinhos, tá? São lindos, lindos, lindos. Eu acho que eu vou passar até umas fotos deles aqui que eu visitei eles, né? Eu e a Amanda. Amanda, obrigado. Se a Amanda não entrar aí, mas é muito jóia ter a Amanda com a gente. Preparou umas cestinhas lindas para eles. Boa noite, Luciano, bem-vindo. Marisa... Passou bem a semana. Aí a Mari deu bronca no Luciano pra ele entrar. Seja bem-vindo, Luciano. Eu sei que a Mari, na hora, ela é rapidinha nos dedos, ó. Ai, a Fabiana do João Marcos, né? Que joia. O William Cortez, eu mandei aniversário de casamento, era aniversário dele. Eu tava mandando aniversário de casamento para outro, aí ele chegou, aniversário dele, então manda feliz aniversário também. A Marilene tá falando, o Luciano chegou agora. Tadinho, antes de tomar banho, ela mandou ele conectar aí, né? Não tem problema, olha. Não, tem, aqui é família, fica à vontade. Pode falar que foi isso. Né? Bem-vinda, Raquel. Opa, a Marisa tá aí também. Marisa. Tá com olhos novos, vendo tudo certinho, não é? Alguém precisa falar, ó. O William tá dizendo que tá com saudade da irmã Nancy. Eu acho que a gente precisa arrumar um esquema, vou falar com a filha dela para ela entrar ao vivo, tá? Vamos fazer o seguinte, a semana que vem eu vou tentar fazer com que ela entre ao vivo.
Mas a gente foi lá em Manassi também, a semana passada, né? Foi muito jóia, foi muito jóia. Né? Ó, o Gilnilson entrou, mais um que levou bronca da mulher, falou assim, querido, entra aí que o pastor já perguntou. Gilberto tá junto? Conta aí. Vamos lá, mulherada, pega esses homens aí. William, tem que dar razão. Tem que ir desses caras, William. Né? A gente entrega mesmo. Se bobear aqui, a gente entrega, tá? Mas eu gosto muito dessa turma toda. Vamos estar todo mundo junto na sexta-feira à noite, hein? Sexta-noite, vamos estar todo mundo. Nada de procrastinar. Nada de empurrar para frente. Então, o cristão é fiel a tudo aquilo que o Senhor coloca nas mãos dele. De tudo aquilo que te vier às mãos, né, separe e oferte ao Senhor. É a palavra de Deus. Né? Não é aquilo, de tudo aquilo que você quer que venha, você dá a oferta. Isso é ser mercenário, isso é você comércio da fé. Não pode comercializar a fé, não. Né? Mas eu agradeço, continue a contribuir, continue a serem fiéis. Né? E se você é visitante, se você está passando aí pela live, ou você está assistindo a live em outro dia, desejar ofertar, fique à vontade para isso. Né? Nós somos realmente gratos a Deus pelo que Ele tem feito às famílias e sustentado as famílias. E estamos orando para que continue abrindo novas portas de emprego e assim por diante. Né? Se você está aqui assistindo isso, você está dentro do que a gente entende, que é uma igreja além do templo. Né? É uma igreja nas redes sociais, é uma igreja que vive não só na hora do culto, no momento do culto, e extrapola tudo isso, não é templo. Né? E a gente entende que igreja não é 4 paredes, né? É mais do que isso, é o grupo de irmãos, de pessoas que creem em Jesus Cristo. Né? A Edivânia entrou aí, o Fagner Brites, né, conduziu a live aí dos jovens, né, do Lumens, do sábado com o Felipe. Né? O Felipe até lembrou lá dos acampamentos, do acampamento que ele participou, foi muito jóia. Né? A Camila Adriana entrou com um sorriso novo. Né? Parabéns. Olha a Elma de longe. Boa noite, Elma. O coração tá aqui. Como que é esse negócio? Né? A Marisa se inscreveu. Você tá aí no sábado? Você vai estar por aqui? Quem? Maísa. Ah, Maísa, não é? Maísa. Então, aí no sábado vai ser negócio dos kits, né? Isso, as crianças vão receber os kits. Né? Você vai vir? Eu vou aproveitar e vou deixar bem claro. Sábado, a entrega dos kits é das 14 às 17 horas. A gente está fazendo, vai preparar tudo direitinho, com muito cuidado. E o pessoal que vai estar lá entregando, eu também vou estar, todo mundo de máscara. E se você vier de carro, a gente vai te entregar no carro. A gente leva a criança para a gente poder ver, dar um oi, mandar um beijo. Né? E a gente vai tentar fazer uma festinha lá. Vai ser bem animado. E quem for a pé também, eu acelerei porque ela já está na frente, ó. Então, e quem for a pé também, a gente não precisa entrar, a gente vai entregar ali rapidinho, tá? E nós temos 3 horas para fazer isso, a gente vai tentar assim para que as pessoas não se aglomerem, tá bom? Não é para levar as crianças lá e soltar, não. Não. Por favor, tá? Vamos estar aí. Ai, Malena entrou! Ei. Olha a Deia falando, boa noite, pastor, com certeza. Né? Foi muito jóia, tá? Você está falando muito obrigado pela visita, mas a gente que agradece você ter nos recebido. Né? Foi bênção nas nossas vidas estarmos juntos com vocês. Alcino Ribeiro, boa noite. Boa noite, Alcino. Eu não estou lembrando, né? Se quiser dar uma dica pra gente, se é visitante, seja bem-vindo. Né? Fique bem à vontade em nosso meio. Né? A gente gosta de receber bem. A ID também já entrou, a Idelândia, do Sérgio. E o Cristiano, vou avisar. Tá lembrando aí. Tá aqui na agulha, como dizem, né? Fagner entrou também. A minha filha lá no hemisfério norte entrou, hein? Que jóia. Opa! Oi, mãe. Oi, pai. Opa! Eu vou ligar, é o meu computador, que na realidade eu esqueci de ligar. Boa noite, filha. Muita saudade, viu? Aproveitar aqui. Aí, desculpa, né? Foi emoção. Não, a Sônia levou o computador para a igreja para trabalhar com o computador, né? Oh. E não pôs no carregador. Agora aqui. Ficou a tarde toda no carregador. Uau, que bom. Já está certinho aqui,
né? Muito jóia, graças a Deus, está tudo certinho aqui agora, né? Então vamos lá. Aí, boa, pastor, boa o que é uma boa, pastor? Né? A Eliane, Eliana Rocha, né? Seja bem-vinda, Eliana, saudades de vocês, né? É muito bom. Igreja Além do Templo é isso, né? A nossa programação de domingo é assim, ó, bem intensa, mas muito gostosa, EBD de adultos, né? Pelo Facebook da igreja, os jovens entram pelo Zoom, pelo Google Meet agora, tá melhor, tá mais estável, né, para eles, então os adolescentes jovens no Google Meet. E aí, ao mesmo tempo, às 10h30, tem os surdos, a EBS, né, com a Kelly, né, no grupo do Facebook deles, eles têm um grupo do Facebook deles e eles participam lá. Né? A gente vai receber os surdos aí no segundo semestre como membros da igreja, já talvez estamos orando aí para batizar também alguns surdos, né, que Deus nos oriente nisso. Às 11 horas o ANSI entra com o pessoal lá, com brincadeiras, com jogos para as crianças, né? É um momento muito feliz, muito alegre mesmo, a gente fica muito contente com eles, né? E aí, culto infantil à tarde, com o Jandy Kids, e à noite o culto da igreja pelo Facebook, né? As crianças sempre pelo Facebook da igreja, né? Você tem, mas ali no Facebook, vai no Jandy Kids, não, então você entra direto, Jandy Kids, também você pode colocar lá. Né? Brinque com as crianças, se envolva com as crianças. E nesse domingo as crianças já vão ter as atividades em mãos para poder fazer. Pegando no sábado, vai usar no domingo. Isso. Né? E eu quero agradecer a Paula Nasser, a Sandra, né, pela live das mulheres, Bolsa de Mulher, né, foi um momento muito legal, realmente muita gente entrou e a gente agradece muito, né, foi um momento de bênção, de muito compartilhar. Eu não acompanhei, só entrei no final para falar obrigado, parabéns para todas. Né? Deixei a Sônia bem tranquila nisso. Né? Agora, os homens que falaram, e o nosso? É sexta-feira, tá aí, ó, dia 7 de agosto, né, às 20h30, não é às 20 horas, tá? Às 20... Ah, não, foi 20h30 também de vocês, 20h30, né? Então é 20h30 também. Bem tranquilo, chega em casa, toma banho, come, às 20 horas e 30 minutos, uma live aí, ó, para homens, procrastinação. Né? Depois eu faço isso, né? Não, depois eu assisto a live. Não, tem que assistir na sexta. Né? Porque aí você interage, exatamente. Né? Tira dúvidas. Faz as piadinhas, né? Pode fazer lá. Vai ser live de homem, então, tranquilo. Pode ficar à vontade lá. Tá? O pastor Paulo Andrade é um pastor muito experiente e nós vamos ter um tempo muito gostoso aqui com ele também nesta sexta-noite. Então, vamos lá, vamos entrar. E a gente está preparando, acho que a gente vai ter brevemente aí uma live para encontro de casais. A gente vai fazer isso, né, um momento de casais, e a gente vai fazer um encontro de casais de maneira virtual. Vai ser muito legal, tá? Fique atento à programação, e esse mês é o mês da juventude, qual é a sua? O Júlio curtiu. Curtiu o quê? A live das mulheres? Não. Não. Ah, o encontro de casais? Sim, Júlio. Só não vai dar para comer aquela torta de espinafre que a Rosa faz, pois né? Depois... A não ser que vocês mandem, né, pelo entregador aí nas casas, né? Mas a gente pode sortear uma torta, né? Olha aí que ideia, hein? No encontro de casais a gente vai fazer alguns sorteios de tortas. Pronto. Já pensou? Né? Aí a Rosa faz duas tortas, a gente sorteia uma. A outra você já sabe, né? Então tá. Ai, Rosa. E aí, qual é a sua? É o tema dos jovens, né? O Cristiano, a equipe lá do Lumens está realmente trabalhando bastante, o Lumens Connection, né? E o Impacto também está sendo envolvido nisso. Né? Toda quinta-feira devocional, amanhã vai ter uma devocional, né? E aí é pelo Facebook também da igreja, né? E o Facebook do Lumens Connection também, e Adolescentes Impacto. Amanhã à noite todos recebem a live, né? E você pode acompanhar. No sábado, aí nós temos realmente a live presencial, né? Eita, não tá aqui, eu acho que eu errei aqui, né? Todo sábado tem. Sábado não vai ter? Olha só, me pegou aqui, Cristiano. Põe aí nos comentários, Cristiano. Eu acho que eu usei o... Deixa eu aproveitar aqui e dar boa noite para o Alexandre Montiel,
Boa noite, Adélia. O Alex está com a gente também. Oi, Boa noite, Alex. A Gleice também entrou. Aí, muito jóia. Ah, e o Cristiano esperto aqui já está dizendo que ele vai buscar a torta da Rosa, ó. Tá. Tá. E o Júlio concordando com tudo. Exatamente. Júlio, gente fina, né? Tá, já falamos das crianças, né? Os aniversariantes que a gente sempre agradece aqui, né? Já falei do William, que foi no sábado passado, né? O Daniel e a Ivani no domingo. Elias, o tio Elias foi na segunda-feira, amamos o tio Elias, o nosso tio de todos, né, da igreja. Sim. O Seban aí foi ontem, né? A Marta foi ontem também, né? A Marta Bezerra, eu mandei lá, falei com ela, uma mensagem de áudio, amamos muito, Marta e Rubeni, né? A Camila amanhã, Camila do Anderson, faz aniversário amanhã, né? Agora é a vez do Anderson caprichar aí no aniversário da Camila. Parabéns, Camila. Né? Sexta-feira é do Matheus, né? Matheus lá do Gessé, né? E da Natália. Né? Mateusão, um abração, Deus abençoe. Né? Camila, né? A nossa apresentadora, né? O vídeo foi da Camila. Eu nem coloquei o vídeo aqui para passar, né? A gente de repente passa de novo o vídeo aí do convite da Camila, né? Mas é aniversário dela no domingo. Domingo não, é 8, né? Domingo. É sábado. Sábado, dia 8 é sábado. É o dia das crianças, do kit, né? A Wanda Soares também é sábado. A Edna, não a Edna do Cris, né? A Edna do Crispim, né? No domingo faz aniversário também com o Jonatas, o nosso guitarrista. Dia dos Pais. Né? Fazendo um aniversário, vai fazer um solinho lá pro Jonas, né? No Dia dos Pais. O Adilson, né, que recém-casado, aí novinho do casamento, né, o Adilson da Josi, vai ser também no domingo. Não, vai ser na segunda. E a Joélia, a Jo, né, vai ser na segunda também. E o pastor Nivaldo, nosso amigão aí, tá junto com a gente, vai ser na terça-feira. Né, esses aí são os nossos aniversariantes deste mês, a gente está muito feliz. Tem mais, né, eu sei que tem mais. A semana que vem anuncia da outra semana. Né? Nessa segunda, Tamires fez aniversário, Tamires e Roberto, de casamento. Né? O Nick fez ontem, Anderson e Vânia, né? O Nick, um carinho muito grande, é outro guitarrista que chegou aí, né? Abençoando as nossas vidas. Né? A Vânia, professora, muito joia. E né, no domingo, Genésio e Lilian Canuto. O Genésio, a Lilian é irmã da Vânia. Né? Eu até brinco, né? Ela é Lilian, a irmã é Vânia. E a minha irmã mesmo é Lilian Vânia. Eu tenho a minha irmã mais nova que eu, é Lilian Vânia, intérprete de Libras, né? Tem um trabalho muito bonito. Né? Eu falei que eu ia fazer café para você, né? E você não estou adiantando. Tá adiantando aí? Eu vou pôr água quente então. Né? A gente faz essa parceria. É porque a água Júlia vai tomar café hoje. Cris, tô tomando café hoje, hein? Olha aí, ó. Tá? Em homenagem a você, Cris. Tá? A Priscila Inácio entrou também, a Priscila do Diguinho. Né? Tá coordenando a equipe de recepção que está sendo treinada para receber bem, né? Medir temperatura e todo um esquema novo aí. Né? A Cris aí do Claudemir, o Claudio. Né? E aí, o Palmeiras, né, meu? Vai ou não vai? Tá torcendo que só, né, rapaz? Eu sei disso. Né? Ok. Cristiane do Efraim. Cristiane Carioca. Né? Boa noite. O Cris já atualizou todo mundo aí que a live do Jovem será dia 15, terceiro sábado. É o terceiro sábado. Então, nesse sábado não tem, né? E pelo Instagram, pela página do Lumens, tá? Ok. Então, ó, entra lá, assista as outras anteriores, né? Assista o material que a gente tem lá, é muito jóia, é muito importante, tá? Você já vai pro Instagram, se inscreve lá, põe sininho, sei lá, põe tudo lá para você ficar acompanhando e receber as notícias. Que legal, a Jace
A irmã da Aurelice está com a gente, da Romilda. Bem-vinda, viu? Oi, Vanessa, tudo bom? Um beijo nos meninos aí. Saudades, viu? Eu encontrei ela, a filha dela. É? É. Foi. A Tava- Júlia? A Júlia. Muito legal. A delegada. É a delegada. Né, que eu sempre chamo de Vanessa. A Vanessa é a mãe. Eu sei, mas eu sempre chamo ela de Vanessa, porque depois eu corrijo. Né? Boa Tá noite, grandona. irmã Santina também. E a Isabel entrou também. A Isabel, tive lá com a mãe dela hoje e ela, carinho muito grande, tá? Sim. Deus abençoe muito a sua vida, Isabel, e a da sua mãe, Jesuína. Olha só. E a irmã Leda, cadê o leitinho no café? Hoje vai ser café puro, tá? Sim. Mas o leitinho tá lá. É homenagem ao Cristiano hoje. Hoje vai ser no puro aqui, ó. Né? Vai ser café. Olha, gente, eu coloquei aqui, ó, a nossa netinha, Lavínia. Hoje está fazendo um aniversário de 8 meses. Não é aniversário, é mêsversário. Né? Ela tá linda, olha, 8 quilos e 330 gramas e 70 centímetros. Uma fofura, né? Eu tenho muita alegria. A Larissa e o Éder estão sendo excelentes pais na vida da Lavínia. E a gente fica muito grato a Deus por isso. Verdade. Né? Eu acho que a televisão está muito clara, né? Eu acho que se você falar, se me dá um toque, se tiver ruim de ler, avisa aí que eu dou uma escurecida aqui, né? Tá bom? Mas a gente está muito feliz com ela e com eles, Sim, né? Com os dois. Deus. E feliz com o Éder, que é pai. Verdade. Né? E um excelente pai. E olha, a quarentena abençoou alguns casais, né? Muitas famílias onde o pai teve que fazer home office, passou mais tempo com a família. E a gente agradeceu muito, porque aí a Lavínia teve o papai com ela durante todos esses primeiros meses de vida. Né? Que bênção. Graças a Deus. Né? E a Larissa também um pouquinho mais, né? Sim, porque aí a Larissa também, né, no final, já teria que começar a fazendo. ir trabalhar, não precisou ir trabalhar, está fazendo home office também. Né? Então, são coisas positivas aí da pandemia. E falando do Éder, falando de pai, né, nosso assunto hoje é pai, paternidade. E eu quero que você participe. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Né? Muitas vezes esse tema fica desgastado, né? Mas quando eu coloquei uma pesquisa, né, e comecei a procurar, né, na internet, eu fiquei feliz. Né? Muitas coisas sobre pai. Eu fiquei feliz com isso. Né? Tem alguns sites que surgiram nos últimos tempos aí para falar de pai, de paternidade. Né? Eu gostei. Não são evangélicos, tem alguns evangélicos, mas tem também não evangélico. E eu vi um Papo de Homem, mas muito legal o site Papo de Homem. Né? E eu falei assim, poxa, interessante isso. Né? Eles estão falando sobre esse resgate do valor, né, da paternidade, de ser pai presente. Né? Pai presente. Nós temos 5 milhões de mães no Brasil que cuidam dos seus filhos sozinhas, porque os pais não estão mais com elas. Né? Há muito mais abandono por parte do pai do que de mãe. E a gente sabe disso, e não é de hoje, muitos sofrem com isso, porque os homens não conseguem entender o que é ser pai, o que é esse processo de paternidade em nossas vidas. Né? Muitos ficam falando contra o sistema patriarcal. Eu sou a favor do sistema patriarcal porque ele é bíblico e é uma bênção. O problema é quando os pais não exercem a paternidade como deveriam exercer. O problema está no sistema patriarcal sem a paternidade saudável. Aí pronto, o sistema desmorona e é só prejudicial e só machuca. Né? O problema não está realmente no patriarcado, mas no fato de os pais não assumirem e exercerem a sua paternidade, conforme a palavra de Deus nos ensina. Né? A Bíblia ensina sobre isso. Né? O homem
passou, passou e passa por uma crise na paternidade, né? Onde os filhos não vivem como filhos, eles vivem como órfãos, porque os pais estão ausentes, estão distantes, não assumem o cuidado, né? E aí, ó, eu vou reforçar, você pode colocar o seu comentário, nós vamos falar, você pode colocar a sua opinião, a gente vai falar aqui abertamente sobre isso, sem problema nenhum. O Sérgio Henrique, ele está com a gente, ele já falou, gostei do tema. Sim, não tenha dúvida, Sérgio. Né? E eu já falei sobre isso para você, sobre assumir realmente, todos os homens precisam assumir a paternidade. Né? Nós temos na nossa igreja vários homens que tiveram relacionamento no passado, antes de se converter, e que tiveram filhos. E eu falo para eles, falo assim, olha, vocês precisam ser pais. E o melhor pai que você possa ser. Você precisa ser, porque a paternidade é de Deus. Né? Ah, mas eu tenho que voltar. Não, às vezes não dá mais, já era perdido, não dá para você voltar ao casamento. Então, não é que você vai ser pai junto com a mãe. Não é que os dois vão cuidar dos filhos. Não, você vai ser pai. E a mãe vai ficar com o filho e tal, mas você vai ser pai. Não serão mais casal. Não serão mais casal. Né? Porque nós temos vários jovens que, sendo pais, casaram-se. E aí agora tem uma família e tem um filho. E aí vai cuidar da família e cuidar do filho como marido, como pai, né? Conforme a palavra de Deus diz. Um pai presente, amoroso, protetor, né? Carinhoso. Né? E aí nós precisamos disso. Jesus, ele veio realmente para tirar o homem, no sentido genérico, homem e mulher, desse estado de órfão. Ele veio para fazê-lo viver em família. Salmo diz isso. Né? Deus faz o órfão viver em família. E é isso que Jesus faz. Resgatar o conceito de paternidade. Por isso que há muito de que Jesus fala, eu e o Pai somos um, o que o Pai faz, eu faço. Eu sou submisso no sentido de olho para o Pai e eu faço o que Ele faz. Né? Então, o que Jesus está fazendo? Resgatando o conceito de paternidade. Resgatando a figura de pai, que é tão importante para a vida dos filhos. Né? Sim, eu concordo que muitos não cristãos vivem as suas famílias, os princípios e uma paternidade saudável. Sim, concordo com você. Né? E eu concordo também que, infelizmente, alguns cristãos distorcem os conceitos de paternidade, né? Distorcem os conceitos de casamento, né? De conjugalidade, e aí acabam não vivendo a bênção, né? De ser pai e de conduzir uma família de acordo com a palavra de Deus, debaixo da bênção de Deus. Né? O Edmilson entrou, né? O pastor Edmilson está com a gente, a Francisca está com a gente também. Né? A Francisca está dizendo que nunca tinha visto a live, mas que ela está achando bem interessante. Você é bem-vinda. Fique à vontade, Francisca. Você pode pegar um cafezinho, você pode pegar talvez a feijoada. Hoje é feijoada, né? Se alguém comprou, né, marmitex de feijoada, quarta-feira é dia de feijoada. Moça, viajou. Viajei? É. Por quê? Feijoada agora? Calma aí, vocês não comem feijoada à noite? Não. Eu como. Eu não tenho problema nenhum. Agora, então, se você comprou um marmitex e está comendo uma feijoada, não tem problema não, né? Mas se você está aí com o seu arroz integral, Deus abençoe você, sem problema nenhum, não quero. Ela quer. Ela faz um arroz integral, eu olho e falo assim, querida, como eu fico feliz com você. Né? Olha, tá insosso. Tá insosso não, tá aguado, precisa de açúcar. Né? E Francisca, fique à vontade em nosso meio, pode participar. O Cristiano, ele colocou aí, né? Que bom, seja bem-vinda, porque nós combinamos aí, o pessoal pode se interagir, vão conversando, tá? Vão conversando. O Dorival entrou também, né? Ele está dizendo que a câmera está meio sem foco. Tá sem foco? Ah, então eu vou ajustar um pouquinho. Então eu vou ajustar. Obrigado pelo retorno. Vamos lá? Vocês estão me ouvindo? Vamos ver se eu consigo ajeitar aqui o foco da câmera.
né? Eu sei que só paciência aí, eu saí um pouquinho, mas a gente vai ajeitar esse foco. Vamos ver se consegue ajeitar esse foco aí, tá? Cristiano respondeu que ele come até de madrugada. O Cris é da minha turma, né? Vamos ver se melhorou ou não. Eu não sei, porque aí eu não quero derrubar, né? Sim. Eu não quero que derrube isso, não. Continua sem foco, gente? Me avisa aí. Ah, Patrícia, saudade de você, Patrícia. Saudades mesmo de você. Eu acho que melhorou, né, gente? Tem que ser pizza à noite, Camila? Eita lá, a Regiane entrou. Gostei do viajou da Sônia. O quê? Que eu viajou. Ah! Fui longe, né? Mas não tem problema. Vaca atolada, sem problema, uma costela. Tava com saudade, hein, Patrícia, de você. Melhorou o foco, gente? Acho que melhorou, não melhorou? A gente está falando sobre pai aqui, pode dar bronca, não tem problema não. Né? Beleza, beleza. Então melhorou, né? Então tá bom. Eu não sei se eu pus açúcar. Nossa, chega, Júnior. Eu não sei se eu pus açúcar, foi bem na hora do que o Cris falou aí, né? Alexandre Montiel. Ah, agora sim, então tá bom. Que bom, obrigado, gente. Né? Pode, aí, obrigado. Até a Eliana Rocha falou e aí tá muito jóia. Melhorou, obrigado, gente. Podem avisar, avisa o que está acontecendo, né? Participa, manda a sua opinião, manda a sua sugestão e a gente vai. A gente está falando de paternidade, do valor do pai, de um pai presente, de um pai amoroso, e esse resgate da paternidade, né? E aí eu falei que eu pesquisei e estava vendo que o pessoal está falando sobre isso, né? E eu fiquei feliz por isso. O assunto paternidade, ser pai, o valor de ser pai está aí na sociedade. Né? Eles estão vendo isso, estão investindo nisso. Né? No conceito de um novo pai, um pai diferente do passado, não aquele pai deturpado. E eu falei que alguns cristãos deturpam até a palavra de Deus, né? Usando a palavra de Deus para ser bruto, ser, né, insensível, né? E na minha pesquisa, rapidinho eu vi o Marcos Pianger, né? Pianger, sei lá. Não aprendi o nome dele. E é um palestrante. E ele fala, ele tem 2 filhas, ele fala como a vida dele mudou. E aí ele tem vários vídeos, eu achei muito interessante, ele é muito comunicativo, é um comunicador, né? Ele trabalha nessa área, e muitas palestras interessantes para homens, para os pais, né? O valor de participação na vida dos filhos. Né? Ele não conheceu o pai dele, né? E ele fala, isso aí é uma lástima para as mulheres que tiveram que ter os filhos sozinhas e cuidar dos filhos sozinha. Mas é uma lástima para os pais que não caminharam junto com seus filhos, não tiveram a oportunidade de ver o filho crescer, de participar das coisas assim. Né? Por isso que eu falei que o Éder participou de tanta coisa que ele não participaria se ele estivesse fora de casa, trabalhando. Né? E aí ele fala, eu preciso entender que é mais lástima também para os pais, não é só para as mães. A gente fica só com foco na mãe. Né? E ele fala assim, eu não sei o que é ter um pai, mas eu sei o que é ter filhos. E ele fala assim, eu tenho filhas e eu vou investir na vida delas. Né? Sem pai, sem referência, né? Mas o que? Tendo que aprender a ser pai. Né? Quando o pai, ele é herói, e aí ele fala sobre essa visão de herói na vida das filhas, na vida de outros pais, né? De outras. Ele fala como isso é importante para as crianças. Né? Pai não quer pedir ajuda. E os homens são assim, né? Os homens não querem pedir ajuda. Eu me viro, eu sei o que faço. Não, então vamos passar, né? Senão a Sônia vai começar a falar aqui, né? Então, mas os homens têm isso, né? Eles não pedem. Aí ele fala assim, eu não tive pai, eu não sei ser pai, e vai ser assim mesmo. Não pode, não precisa. Fale com a sua esposa. Sua esposa pode te ajudar a ser pai. Sabe? Que tal fazer isso? Fale com seus filhos. Como que eu posso ser melhor pai para vocês? Né? Conversa com outros pais. Procura pessoas mais experientes para conversar sobre isso.
Né? Não fique achando que o que eu tive com meu pai eu vou passar para o meu filho. Meu pai fez assim comigo, eu vou fazer com meu filho. Cuidado, não dá certo. De repente tem pessoas aí que sofreram com seus pais e estão fazendo seus filhos sofrerem. Não precisa disso. Né? Não precisa. Né? O Marcos, ele diz nas palestras dele, ele fala assim, o homem tem mania de tentar ser o oposto da mulher. Então o homem quer esconder os seus sentimentos, quer esconder suas emoções, né? E aí ele fica dando uma de durão, dando uma de super poderoso, e não é. Tem fraqueza, tem hora que a gente não sabe o que fazer, tem que pedir ajuda para poder continuar. Né? Clamar a Jesus, sim, mas clamar a ajuda dos outros também. Eu vou ler aqui para o comentário do Cris, tá? Existem muitos pais que não são de sangue, mas que se tornaram grandes pais, cuidando, amando, zelando por muitos filhos gerados não fisicamente, mas gerados em amor fraternal. Sim, com certeza. Isso é paternidade. Né? Vamos lá, paternidade não precisa ser só biológica. Não vamos confundir isso. Muita gente fala assim, eu não tenho pai, mas eu fui criado por um avô, como se fosse meu pai. Então, o seu avô tem um relacionamento de paternidade com você. Né? Precisa haver esse relacionamento paterno, sabe? Esse pai presente, mesmo que o seu pai biológico não esteja presente. Né? Muitos psicólogos já têm falado muito dessa importância do referencial paterno na vida das crianças. Né? O pai abandonou, a mãe, eu já falei isso, né, várias vezes, a mãe não pode ser mãe e pai. Se você é mãe sozinha, seja a melhor mãe que você pode ser. Mas você não pode ser mãe e pai, você só pode ser mãe. O pai vai cuidar da criança, eu vou ser pai e mãe. Impossível, você vai ser pai. Seja o melhor pai. Né? E eu sei que a criança vai precisar de um referencial paterno para poder ter esse equilíbrio, sabe? E você vai, talvez o tio, né? Talvez um amigo, talvez um padrinho. Né? No Nordeste a gente tem muito essa figura do padrinho, que substitui a ausência do pai. Né? O avô, pode ser. Mas é importante a gente resgatar. Domingo agora vai ser dia dos pais. A Su fez um comentário aqui. Ela é muito importante a presença do pai, principalmente na infância. Nessa quarentena, o Davi tem ficado com o pai todo fim de semana. É visível a alegria dele. É isso, Su. A Su é pedagoga, a Su é professora, né? E a gente percebe isso nas crianças, né? Como é importante isso, essa figura, esse referencial paterno, essa conversa com o pai, produz equilíbrio na vida da criança, produz segurança na vida da criança, né? E do adolescente também. Né? Essa conversa com o pai, esse tempo passado junto com o pai, faz uma diferença tremenda. Né? E o Cristiano falou, realmente... E aliás, quando nós perdemos o pai por morte, uma criança perde o pai por morte, vai haver um processo aí de uma nova referência. Você não pode perder. Você vai fazer aquela referência, mas aquela pessoa se foi. Há um deslocamento para uma outra pessoa próxima e é importante isso também. Né? A Silvia está falando, né, que o Miguel tem um pai ausente. Né? Ela vê a importância disso nos irmãos, né? A importância dos seus irmãos na vida do Miguel. Uhum. Os tios fazem isso, né? E como precisamos disso? Né? Em casais que já têm filhos de um relacionamento anterior, eu falo assim, você não vai se obrigar a ser o pai ou falar para a criança, chamar você, não precisa. Mas você precisa caminhar para um relacionamento paterno. O seu enteado, ele precisa ter em você, pai, um referencial de relacionamento paterno. Então precisa acompanhar para isso. Né? Eu já conversei, muitos da nossa igreja já passaram pela minha orientação, pelo meu aconselhamento para o casamento, que tem filhos do casamento anterior. Eu falo assim, precisa. E a esposa, a nova esposa, que não é mãe daquela criança, né, precisa ajudar o pai a ser pai. Por isso que a palavra, depois é um tema submissão, né, que a gente pode... Porque muitos cristãos, eles deturpam a palavra submissão para falar que a mulher tem que concordar com tudo. Não.
né? Depois a gente pode entrar nesse assunto, tem um tema aí sobre submissão, mas submissão é quando a mulher apoia o homem para que ele cumpra a missão de ser pai, né? Precisa ter esse apoio. A Vanessa falando que o Josué e a Júlia todos os dias brincam com o pai. Claro, e aquela brincadeira de bagunçar mesmo, né? Sabe, a brincadeira de intimidade, de estar próximo, que produz o quê? Essa intimidade, essa liberdade de falar, de mexer um com o outro. E eu sei que o Vlad, né, aí, o esposo da Vanessa, tem um desafio, porque é menino e menina, e aí você precisa, né, daqui a pouco, fazer as brincadeiras diferentes com menino e menina. Né? Mas tem que estar junto, né? E não se afaste quando a menina crescer e se tornar adolescente. Também. Né? Olha o comentário da Deia também. Eu fui criada sem a presença de pai. E também criei meu filho sem pai. E sei muito bem a falta que faz essa referência paterna. O Sérgio também. Eu não conheço meu pai. Né? Então, o Sérgio não conhece o pai dele. É que nem o Marcos Pienger, né, que tem as palestras no YouTube, no Face. Ele também não conheceu o pai dele. Mas ele fala assim, eu não tive um pai, mas eu tenho filhas. Então eu preciso aprender a ser pai. Sim. E aí ele vai buscar conselhos em outras pessoas. E mesmo assim, mesmo tendo uma referência paterna, ter filho é um negócio meio maluco, né? Né, Sérgio? É um negócio doido, cara. A gente não nasce com a programação, com o software pai instalado em nós no sentido operacional. A gente tem que operacionalizar ele. A gente tem que ativar ele, a gente tem que baixar da nuvem e alimentar ele, atualizar ele conforme o filho cresce. Né? A gente precisa atualizar esse software, né, que existe. Deus faz isso com a gente. Né? Olha, o outro site é o Papo de Homem, que eu falei, né, do Guilherme Nascimento Valadares. Ele publicou agora em maio passado uma informação, uma pesquisa muito interessante mesmo. Ele diz assim, que lá no Reino Unido, né, foi feita uma pesquisa com 1000 homens, eu coloquei 100, né, tá errado, é 1000 homens, né, que tiveram nesses 2 últimos anos, que eles casaram e tiveram filhos, ou seja, eles formaram um lar e se tornaram pai. E aí a pesquisa revelou algumas coisas interessantes, né? E não é 100 não, tá, gente? É 1000 homens, tá? Talvez está embaçado, então eu vou falar também para vocês aí. E nesses 1000 homens, 70% diz que passaram por uma depressão pós-parto. Né? Nós sabemos que depressão pós-parto é algo da mulher, né? Os psicólogos têm esse trabalho, né, de tratar mulheres muitas vezes com a depressão pós-parto. Mas os homens falam que tiveram uma forma de depressão, tristeza, desânimo, palpitações, sabe, sem condições de trabalhar muitas vezes, confuso e muitas vezes querendo desistir do filho e do relacionamento por causa desse susto de ser pai. Né? Tá? A Sônia vai anotar aí, a Aurelia está agradecendo, né? E a gente vai falar depois disso. Né? E aí, 70% disseram que passaram por alguma coisa assim. 70%, 72% disse que não há apoio para novos pais. É interessante, porque toda a atenção vai para a mãe. Não temos, nós homens, uma atenção quando nasce a criança. Toda a atenção é para as mães. Os pais não são cuidados. Né? Eu acho que, eu lendo essas coisas, eu falei assim, poxa, eu preciso tomar mais cuidado, eu acho que eu preciso ficar mais perto dos pais que vão ter seus filhos agora, né? E ajudá-los nisso. Santiago, estou junto com você aí, tá? Vamos lá, tá chegando aí, vamos apoiar, porque 72% disseram assim, ó, nós não sentimos esse apoio, né? E aí eles falam, olha aqui, ó, 84% afirmam que o impacto do parto sobre os pais é amplamente ignorado. Ninguém fala sobre isso. Sabe? Há uma ausência sobre ser pai. E o que o pai sofre no parto. As mulheres têm mais disso, né? De comentarem, de uma apoiarem, compartilhar a outra, passar informações. Então, mas os homens, o que a gente vê mais é assim,
Ah, cara, agora você vai ficar sem dormir, agora você vai ver como é que É, não, eu vejo não isso. aproveitou antes, agora esquece, cara. É. Ou então o contrário. Ah, vamos dar uma saída para você relaxar e esquecer do seu filho. Né? Não, às vezes tem isso e causa problemas. Às vezes os pais ficam ausentes por causa disso, eles fogem de casa. Né? Eles ficam assustados. Como é esse negócio de ser pai? E aí eles não sabem lidar com isso. Então, muitos acabam que se dedicando mais ao trabalho, falando assim, agora meu filho nasceu, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que trazer mais dinheiro para casa, eu não posso perder o emprego, e aí começa a fazer, né, hora extra, mas na realidade, no fundo, ele está fugindo. No fundo, ele não está dizendo que ele não sabe lidar com isso. Né? Fica desesperado quando o filho começa a chorar, a filhinha começa a chorar, mas ele não fala isso, que está desesperado. Quando a mãe pega, põe para dormir, às vezes ele senta no sofá sozinho e muito triste, se sentindo incompetente e falando para si mesmo, você nunca vai conseguir fazer nada certo. Né? Então é complicado, a gente precisa cuidar melhor disso. Né? E essa pesquisa revelou isso. Né? Essa pesquisa revelou, né, que quanto a sentir pressão, os pais falam isso. 32, eles sentem pressão pelos amigos. É o que a Sônia falou, né? De pressionar eles sobre isso. Né? E não dá para falar, você fala um pouquinho, para com isso e tal, né? Não é assim, você tem que se virar, cabeça erguida e vamos embora. Calma. Isso é papo de mulher. Ou então começa, também, né? O pai começa a falar de maneira amorosa do filho e, se é pai ou é mãe. Sabe aquele conceito de oposto, né? De um homem não precisa... Ah, tá chorando por quê, cara? Tá, que é isso? Mudou aí? É hormônios agora? Tá com os hormônios alterados, que nem a sua mulher, virou mulher. Para com isso, não. O homem sente desespero, sente tristeza, né? Sente alegria, sente emoção. Né? O homem se sente fraco. Não precisa ficar forte. Pais, vocês não precisam ser fortes o tempo todo. Vocês podem ser fracos. A Sônia está falando, olha quem está dizendo, né? Muitas vezes fiquei calado. Eu fiquei. Eu acho que eu seria um pai diferente se eu tivesse as filhas, né, com a experiência que eu tenho agora. Eu errei muito com as minhas filhas. Errei mesmo. Acertei muito, mas errei muito também. E uma das coisas que eu errei é porque eu não fiquei conversando com pessoas sobre ser pai. Eu não fiquei falando para a Sônia e perguntando para a Sônia como que eu posso ser um pai melhor. Né? E eu sentia essa pressão. E todos sentem essa pressão de ser pai, um pai melhor. Ainda mais quando você é líder, de igreja, você é ministro. Tem uma pressão muito grande, porque você não pode errar. Né? A Vanessa deu uma informação aí, né? Na sala de aula que trabalho, 40% dos alunos não tem o nome do pai na ficha de cadastro, pela ausência do pai. Né? E olha, muitas vezes, realmente, algumas vezes o pai surta e não quer saber do filho, porque tem medo de ser incompetente, de ser incapaz. Né? Eles sentem pressão, alguns sentem pressão que, né, 35% sente pressão da sociedade. A sociedade fala, você tem que trabalhar, você tem que sustentar, a responsabilidade da casa é sua, né, e a responsabilidade do bebê é da mãe. Não tem esse negócio da sociedade, a sociedade faz isso. Né? Por quê? Porque é uma deturpação do sistema patriarcal. Como o homem sustentador da casa, provedor. O homem tem que ser só provedor, ele não precisa ser pai, presente, cuidador, carinhoso, não, ele tem que ser provedor. O que tem que fazer é dar seu dinheiro para casa. Trouxe o dinheiro para casa, ok, cumpriu sua tarefa. Não é isso não. Aí o pai chega e fala, a esposa começa a pedir ajuda, o pai fala, pô, mas eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço descansar um pouco. Calma aí. Foi só tu que trabalhou o dia inteiro? A mãe não trabalhou, não? É só você que trabalha? A mãe não trabalha, não? Então, aquele conceito do marido, do pai provedor, deturpado, produz isso. E a sociedade está contaminada com isso. E aí a sociedade começa a pressionar o marido, ou o pai, a ser pai provedor apenas. Não pai presente, não pai amoroso, não pai sensível. Né? Há uma cobrança muito grande em cima disso. Né? Olha que interessante também, porque a pesquisa não mostrou só fatos negativos, mas fatos positivos. 71% dizem que realmente brincar com o bebê ajudou eles a se aproximar do filho e da filha, né, e criar laços.
né? A importância de brincar juntos. Né? Por isso que eu falava para a senhora, a gente tem que brincar bastante. Né? Brinco. Até hoje eu brinco com elas, elas ficam irritadas comigo, mas eu brinco com elas. Né? Olha lá, 66% conversar com o bebê aproximou mais eles da criança. E tem pai que é meio racional. Ah, eu vou conversar, ele não vai entender nada, o bebê não está entendendo nada que eu falo. Nossa. Entende? Porque quando você vai falando, a sua entonação de voz muda. E o bebê começa a aprender a conversar com você. Bebês conversam conosco. Saiba disso. Né? O Cristiano fala assim, eu tenho meus filhos de sangue e também tenho filhos espirituais, irmãos e irmãos na fé. E isso é possível porque também tenho pais na fé e eu com isso senti como isso é importante. Ter alguém que podemos contar e buscar, né, aquela ajuda especial. Meu pai de sangue é uma grande referência para mim. Né? E aí ele fala que tem o 0 aí como pai. É filhão mesmo. Ó, a Sônia tá dando risada de mim aqui, ó. Ô, Cris, eu comecei a ler, mas não sabia que ia chegar no final assim. Valeu. Nossa! Oh. A gente tem isso, a gente se afeiçoa e trabalha com pessoas e a gente se torna. Paulo falava isso para Timóteo e para outros. Paulo fala isso aos coríntios, aos filipenses, né, dessa paternidade espiritual, né, que é um pai, né, no âmbito espiritual, que fala do amor de Deus, fala, né, de Cristo Jesus, fala da fé, fala de como viver a fé, né, mas como num relacionamento paterno, num relacionamento, né, de família. A Sônia perdeu. Eu não sei. Não precisa fechar, não. Você fechou o Google Chrome. Porque tava... Acho que eu vou emprestar meu computador para ela. Deixa eu tentar aqui mais um pouquinho. Né? Porque tinha parado de Não, mas chegar as mensagens. Tá? A Luísa Rosales Ávalos, né, que é a família, né, que nós temos aí participado, o Cristiano tem estado bem junto deles aí, né? E eu agradeço aí o Cristiano por isso, né, por estar junto da família, os jovens também estão aí, né? Que joia. E aí ela fala que buenas, né, noches, né? Eita lá, então alguém fala com eles aí, tá? Né? Ah, William, tá brincando comigo, né, William? Tudo bem, tá bom, falou, tá? A Su tá compartilhando, né? Tive uma infância e adolescência muito abençoada com a presença do meu pai e mãe. Né? Deus guardou o meu pai. Né? 7 dias antes do meu aniversário de 18 anos foi muito difícil, né? Com essa perda precoce do pai. Louvo a Deus pela vida da minha mãe, que não mediu esforços para nos apoiar nas responsabilidades de adultos. Senso, glória a Deus por isso, né? Pelas mães presentes nisso. E glória a Deus pela memória do seu pai, né? Pelos ensinos do seu pai. Né? Quando eu digo assim, poxa, eu faria algumas coisas diferentes, eu faria sim. Eu faria. Meu pai ama meu pai. Meu pai fez muita coisa errada comigo. Eu apanhei sem merecer, gente. Que é isso? Né? Eu apanhei, eu era que... não era santinho assim. Mas o quê? Né? Meu pai era muito severo. Eu sou da época de que meu pai está chegando. Se você não tivesse tomado banho, ou se você não estivesse no banho, né, quando o seu pai chegasse, a cinta cantava. Cantava mesmo. E a mãe falava sempre assim, olha, entra para dentro do seu pai chegar, olha aí, né? Vou contar pro seu pai e tal. Né, tem essas coisas. E eu sou dessa época, né, de um pai severo, mas também de um pai ausente. Por quê? Porque ele trabalhava muito. Ele trabalhava muito. Né? Nós passamos aí quase 2 anos vendo meu pai de 15 em 15 dias. Porque ele saía às 5 da manhã e voltava à meia-noite. Então imagina que loucura, sem um pai. Né? Então a gente sentiu muita falta. Eu senti falta do meu pai. Mas eu percebi que de repente eu também errei com as minhas filhas pequenas. Mesmo no ministério da igreja, eu acabava ficando muito tempo na igreja. Né? E não vi muito as minhas filhas nesse aspecto. Né? Quando nós nos mudamos, para a igreja de Barueri, mudou um pouco mais, porque aí eu tive mais tempo junto com elas. Né?
E aí, né, mudou muito, né, o nosso relacionamento, né? E a gente vive isso. Mas é muito interessante esse aspecto aqui, tá? De que, na verdade, os pais reconhecem que esse relacionamento com os filhos é importante, brincar, conversar, né? Alguns, ó, quase 60% acham que tomar banho, olhar no banho, cuidar do banho ou na hora de dormir, aproxima muito, aproxima. Eu falo para os pais, orem com seus bebês, fiquem no berço, acompanhem isso de perto, que é muito importante para a vida deles, tá? Você viu o comentário da Samantha? Eu não sei se você leu. Eu não li, não. Da Samantha eu não li, deixa eu ver. Eu não conheço meu pai biológico, mas meu padrasto é tão meu pai que as pessoas se assustam quando descobrem que não sou filha de sangue do Marcos. Exatamente. Né? E eu vejo isso, esse carinho, esse cuidado. E o Marcos Seban fez aniversário essa semana, né? Sim, foi ontem, né? Eu li o nome dele? Leu. Li, isso. né? Li. Tá? Mas olha que descobertas a pesquisa também fez. Olha, deixa eu mudar aqui. Ó, 90% desejariam mais informações como ser pai. 90% dos homens declararam que precisariam de mais informações e não tiveram. Né? Então nós somos carentes de informações, nós pais. Né? E no domingo que vem é dia dos pais. Vamos procurar mais informações sobre isso. Né? E vamos declarar que nós não sabemos e precisamos aprender. Né? E quando nós sabemos, a gente começa a perceber e sabe que nós não sabemos. Porque aí a criança já muda de fase e aí você tem que aprender mais coisas. Aí quando se torna adolescente, que desespero. Aí você tem que aprender mais coisas. Não é? E assim por diante. Vai casar. E aí quando os filhos não são pais, que nem a Larissa é mãe de novo, e a gente é avô, e aí eu sei que eu preciso aprender a ser avô. Né? Eu preciso ser pai de pai. Né? Agora, apesar das dificuldades, 96% afirmaram que ser pai era a melhor experiência de todos os tempos na vida deles. Né? Há uma compreensão... Opa, eu voltei. Há uma compreensão grande de que é a maior experiência para o homem ser pai. Né? Ter o filho, acompanhar o filho. Né? A Sônia está tendo problema com o computador, mas ela vai acompanhar aí pelo celular dela. Tá? Tô tentando. Mas ela vai conseguir. Se eu conseguir, ela vai conseguir também. Tá? Pastor, tem muita importância. O meu parou no comentário do William. Né? A Érica é grata a Deus por ter livrado o pai dela do Covid. Glória a Deus. Há um desespero muito grande aí, né, de pais e com seus filhos. E olha, né, ser filho é vital para ser pai. Você precisa ser filho para ser pai. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade de ser pai porque a gente não aprendeu a ser filho. Paternidade é um relacionamento. Não é uma pessoa, são duas pessoas. Paternidade é quando o pai é pai e quando o filho é filho. É isso que acontece. A gente acha que ser pai só depende do pai, mas depende do filho. Ser filho. Quando a gente fala de criança, de bebês, né, aí há um peso muito grande na função de pai para com o seu filho. E quanto mais o pai consegue viver a sua filiação, fica mais fácil de ser pai. Então, você precisa ter esse relacionamento curado do seu pai, para que você seja pai. Né? Ou mães também, para serem mães, precisam ter o seu relacionamento com seus pais e mães restaurado também. Cuidado, compreendido nisso. E talvez o seu pai ou a sua mãe não vão mudar mais. Vão ser aquilo pro resto da vida deles. Mas você não precisa ser a mesma com ele ou o mesmo com eles. Você pode ser diferente. Eu falei no começo que o Senhor Jesus ele vem para restaurar esse negócio aí. Esse relacionamento de pai e filho. A paternidade é restaurada. E aí, a partir da restauração da paternidade do pai, do nosso pai que está nos céus, né, vai nos fazer a restaurar essa paternidade perdida e deturpada na sociedade e na família. E mesmo a família cristã.
sabe? A paternidade amorosa é que o pai cuida da mãe. E os filhos veem o pai amoroso cuidando da mãe. Beijando a mãe, fazendo carinho na mãe, abraçando. O seu filho pode reclamar o que for, mas ele vai gostar do seu abraço amoroso, né? Sabe? Essa presença. Tô com saudade da Jéssica aquecer o pé dela debaixo da minha perna aqui assistindo o filme. Noite fria, ela enfiava o pé gelado dela embaixo de mim, assim, da minha perna. Ela, esquenta meu pé, pai, esquenta meu pé. Tô com saudade disso. Era um tempo muito bom de tê-las deitadas no meu colo, ou quando eu deitava no colo delas, e aí elas reclamavam que eu estava pesado demais. Né? Você leu o comentário da irmã Leda sobre o berçário? Não. Muito bom. Por muitos domingos no berçário da igreja, eu sempre prestava atenção nos pais entregando os filhos no berçário. O amor pelos filhos, até trocando fraldas. Eu ficava admirando o amor pelos seus filhos e cuidando, graças a Deus. Graças a Deus que a visão dos pais mudou. Cuidar dos filhos com amor e ajudando a cuidar no zelo e no amor. É isso, irmã Leda. E que diferença faz na vida do filho e na vida da família, né? Um pai presente é tremendo na vida da esposa, sabe? Eu fico feliz porque eu vejo os pais também assim, né? E eu vejo como o cristianismo, como a salvação em Cristo produz pais saudáveis. E aí gera uma paternidade saudável, né? Então a gente precisa lutar. Não é aceitar tudo que o filho faz, não é isso. Os filhos precisam de limites. Tanto quanto precisa de amor, de carinho, mas precisa de limites amorosos. Mas limites, né? Se você quiser, o Papo de Homem, o Guilherme, ele põe um artigo, um trabalho sobre consentimento. E umas dicas, como você trabalha esse negócio de consentir, ou seja, sim ou não, e como você permite dar liberdade, né, como você abordar isso, né, e é muito interessante as dicas, né, não é um site cristão, mas eu achei sensacional, né, por exemplo, nunca force a criança a abraçar, tocar e beijar ninguém, qualquer que seja a razão. Se a vovó pede um beijo e a criança resiste, ofereça alternativas. Quer soprar um beijinho para a vovó? Manda um beijinho para a vovó. Não force a abraçar, né? Você pode explicar, né, o porquê para ela depois, mas não force. Evite discutir na frente da criança se a vovó ficou chateada ou não. Converse com ela também. Sua função é fazer o melhor para o seu filho e dar ferramentas para que ele e os outros sejam felizes e seguros. Nós temos um problema de abuso sexual muito grande, né? E se você obriga seu filho a abraçar, ele vai, quando alguém for abraçar ele com força, ele não vai reagir. Quando alguém for abusar dele ou dela, da menina, eles não vão reagir, porque eles vão achar que eles não podem dizer não, que não tem outra maneira a não ser aceitar a violência. Então nós temos algumas maneiras de lidar com isso, né? Olha, dê a oportunidade que elas digam sim ou não, também nas escolhas, mas aí você vai colocar a sua posição, né? É claro, a gente vai ter que falar não, mas vai ter que entender e explicar esse não com amor, e a criança vai confiar. Da maneira como você confia nela, ela vai confiar em você, né? Sobre conversa sobre o corpo, sobre outras coisas. Olha, tem umas palavras muito interessantes, umas dicas muito interessantes. Converse. E a palavra de Deus diz que você não pode irritar os seus filhos, né, e você precisa conduzi-los a Cristo Jesus em amor, né, e confiança. Né, é um processo. E eu quero comemorar esse Dia dos Pais com mais pais de acordo com a vontade de Deus. Né? O Dorival falou alguma coisa aí, né? Ele falou que esse domingo está completando 2 anos da morte do pai dele. É um domingo, vai ser bem difícil, ele falou. Quando eu falo que você perdeu pessoas, ontem eu visitei um idoso, ele tinha perdido a esposa. E eu falei para ele, falei assim, a gente precisa sentir, mas a gente precisa honrar a vida dela. Honrar como? Vivendo. Voltando a produzir, sabe?
voltando a cuidar da família. Muitas vezes a gente se volta só para nós mesmos. Precisamos olhar para novas gerações. Paternidade é algo que mexe com gerações, né? Você precisa olhar a próxima geração. Você precisa impactar os novos, né? Glória a Deus pela maneira como você amou o seu pai, Dorival, né? Então agora, cuide das suas filhas. Cuide da Eixla, né, com o pai biológico e a paternidade com ela. Invista no relacionamento paternal com a Carol, né? Porque assim você vai estar honrando seu pai. E honrar não significa repetir os erros. Honrar é repetir os acertos. Aquilo que é bom, repita. Não reproduza o que é ruim. Eu não posso reproduzir o que é ruim no meu pai, né? E minhas filhas, de vez em quando, me lembram assim, pai, não fica que nem seu pai. A Sônia falou, você está ficando igual ao seu pai. Eu falei assim, eu quero ficar igual nas coisas boas. Nas coisas ruins eu preciso me corrigir. Tá? Então, honrar é fazer aquilo que ele fazia de melhor. Melhor ainda. Então, seja melhor nisso. Tá? Jesus veio fazer isso, restaurar esse conceito e relacionamentos. Ele veio nos fazer filhos, porque assim seremos realmente pais. Tá? Em João, diz lá, né, que a todo aquele que crê é dado o poder de ser feitos filhos de Deus. E Jesus veio nos reconciliar com o Pai. Então se reconcilie com o seu Pai, né, mesmo não tendo Ele, mas no seu coração reconcilie, né, e seja o melhor pai que você puder ser para os seus filhos. Tá? A minha esposa já mostrou o horário, e eu estou olhando aqui, já são 9h10, então vamos partir para a oração. Tá? Momento de interceder, alguns colocaram, né, compartilharam algumas coisas, nós vamos, a Sônia vai ler quem compartilhou, e se ela não leu o que você colocou, mande para a gente de novo, para a gente anotar e falar. Tá? Eu não sei, eu não falei com o Eliel, que tinha pedido pela mãe dele, né? Então, se você tiver informações, eu não falei com o Carlos Dadri hoje, hoje, né, para saber do pai dele que teve um AVC. Ele foi pro quarto. Né? E aí a gente precisa dessa informação, né? A Jéssica do Bidinha também, a gente está orando pelo pai dela, né, que está com problemas sérios aí, um desafio muito grande na saúde dele. Né? Então a gente está com esses pais internados e cuidado deles. Tem mais alguém aí, Sônia? A Mércia compartilhou que o parto está marcado para o dia 14. Tá? A Aurelice agradecendo a cirurgia que o Léo fez ontem, né? Cirurgia de varizes, que foi tudo bem, graças a Deus. E olha, deu trabalho, porque as pernas do Léo, né, meu? E a Érica agradecendo também que Deus por ter livrado o pai dela do Covid, né? Esses foram os pedidos que eu anotei aqui. E tá. Agradecimentos também, né? O William, a cura do pai da Érica, Érica, né? Aí, William, o marido que vocês... E a gente gostaria que a gente orasse também pelo seu pai, né? Amanhã. Meu pai amanhã vai operar de glaucoma e catarata, igual a cirurgia da Marisa. Né? Ele já operou o olho esquerdo, agora amanhã vai operar o direito. Né? Levei ele para fazer o teste do Covid, amanhã a gente vai saber o resultado também, porque todo aquele que vai para a cirurgia, o convênio dele está mandando fazer o teste do Covid antes. Né? Então vamos orar, amanhã à tarde ele vai estar passando por cirurgia. A Silvia está pedindo pela Ivani, ela está tendo muitas dores na coluna, né? Pra gente estar orando por ela. Cristiano, pelo mês da juventude. Pelos nossos jovens, adolescentes, né? Um momento muito, muito difícil para eles também, né? Com futuros aí, o pessoal que está se formando, preocupado com isso. O pessoal que vai tentar entrar na faculdade, preocupados com isso. E aqueles que estão no curso da faculdade não sabem como vai ser o curso agora, né, também preocupados com isso. Sim, e também o retorno, né, dos cultos, que a igreja tem se preparado, buscado todos os cuidados, né, que o Senhor continue nos conduzindo. A Deia está pedindo pelo cunhado que continua entubado num quadro, ela colocou instável, grave.
Que o Senhor tenha misericórdia. Sim, a Déia, a gente teve, ela estava comentando isso ontem. O cunhado dela. Tá, então vamos orar por isso. Irmãos, vamos orar. Orar pelos nossos idosos, né, da igreja, para que eles sejam realmente protegidos. Eu fiquei feliz, assim, de estar passando, eu e a Amanda, visitando todos os idosos, e como foi um tempo bom com isso, né? Dessa visita aos idosos. E hoje eu soube de um casal que provavelmente teve Covid, mas nem percebeu, passou muito mal, mas foi no começo da pandemia, né? E eles agradecendo a Deus por não ter sido um grau mais elevado aí, né? Mas com maior problema. Eu estou com vontade de mostrar aqui umas fotos. Não. Tá na hora, eu sei, tá na hora. Tá na hora, né? Vamos orar. E depois Vamos orar. Né? E aí eu mostro. Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, obrigado pelo livramento que o Senhor tem dado ao pai da Érica e a tantos, Pai, que passaram pelo Covid ou que parecia que iam ser contaminados e não foram, e nós somos gratos por isso. Pai, obrigado pelas famílias que têm sido cuidadas, Senhor Deus, em outros problemas de saúde. O Senhor tem provido cirurgias, o Senhor tem permitido que os médicos voltem a operar. Agradecemos a cirurgia do Leandro, que foi boa, Senhor Deus, né, que agora a recuperação seja completa, como tem sido a recuperação da Marisa também, Senhor Deus. Pedimos por aqueles que passarão por cirurgias, Pai, entre eles o meu pai, amanhã à tarde, Senhor Deus, que também sejam cirurgias realmente com sucesso. Pai, nós sempre pedimos que não precise passar pela cirurgia, que o Senhor cure e restaure, sem necessidade da cirurgia. Mas quando há necessidade, nós oramos pelos médicos, pela equipe médica, Senhor. Ó Pai querido, nós pedimos por aqueles que estão sofrendo com dores, Pai, de maneira especial a Ivani. Pai, alivia as suas dores em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, que os remédios façam efeito, que os médicos entendam, compreendam e que ela seja estabilizada, Senhor Deus, e não tenha tanto sofrimento. Senhor Deus, cuide também de outros, que eu agradeço porque tem alguns que estavam tendo dores e estão conseguindo controlar as suas dores, Pai, e outros que iriam operar e não precisaram operar porque o Senhor curou, louvado seja Deus por isso. E nós continuamos a orar. Pai, obrigado pelo sustento, pelo emprego das pessoas. E abra a porta de novos empregos para a Aline, para outros que estão buscando, Senhor Deus. Te agradecemos os empregos mantidos, as promoções conquistadas. Sim, Pai, mas pedimos que o Senhor abra novas portas, para que nenhuma família passe necessidade. Amém. E ó Senhor Deus, abençoe a cada um de nós, homens, pais, para que sejamos realmente pais segundo a Tua vontade. Pai. Que em nome de Jesus, a distorção da paternidade, Pai, seja tirada do nosso meio. Senhor Deus, não precisa tirar a figura do pai, mas sim torná-la saudável na paternidade com seus filhos. Nos ensine a ser pais dos filhos biológicos, dos filhos de amor e carinho, dos filhos espirituais, Senhor Deus. Nos leve a relacionamentos, a aceitar que somos filhos de Deus, aceitar o Filho de Deus, porque aquele que aceita o Filho de Deus, aceita o Pai. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, Jesus Cristo. Pai, a gente aprenda isso e ensine isso, Senhor, e que nós possamos ter filhos e filhos espirituais, olhando para nós, Pai, aprendendo conosco, aprendendo a reconhecer as suas fraquezas, aprendendo a buscar ajuda, Senhor Deus, mas sempre indo para frente, sempre avançando em ser pais, cada vez melhores. É isso, Senhor Deus, que nós pedimos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Né? E agradecemos a Deus a oportunidade de visitar vários idosos da igreja. Né? Deixa eu puxar para cá. Eu quero passar, já está tarde, mas eu quero passar, porque é muito joia, né, esse tempo que a gente teve com os idosos da igreja. E faça isso também. Né? Põe aí nos grupos a sua foto com o seu pai. Né? Aqui é o João Costa, eu e a Amanda. Né? Isso aí foi tudo essa semana. Né? Estávamos juntos. Né? Deixa eu colocar, cadê a setinha aqui? Aqui, pronto. Né? Oh, eu não estou conseguindo. Cadê? Eita lá. Eu vou passar por aqui por baixo. Pronto, a Z. Né? A gente teve com a Z na casa dela, com a Maria. Né? Estivemos também com
com a irmã Maria Umbelina lá no Silveira, né? Estivemos com a vizinha dela, a irmã Lourdes, né? E foi tão gostoso. Estivemos com a Hilda, agradecendo a Deus porque oramos por ela, porque ela teve um infarto, está na casa da filha, porque mora no térreo, no Vale Verde, e a gente ficou feliz de orar junto com ela sorridente, e a gente está muito feliz mesmo com o que Deus tem feito na vida dos nossos idosos, né? Olha a irmã Marinalva, que perdeu seu marido há 3 meses atrás, né? E ela nos recebeu com muito carinho. Visitas de rua, tá? Visitas de portão de porta, né? E aí a gente teve com o irmão Francisco, que é o pai da Eliene, foi tão especial esse tempo. E o que a gente levou foi uma cestinha dizendo que eles são especiais. Essa cestinha é da irmã Leda, né, que a gente esteve lá a semana passada. Né? Estivemos em outros, hoje eu estive com a mãe da irmã Isabel, né, com a Maura também, o seu Udair, né, e a gente agradece o carinho de todos. Né? Obrigado por estar com a gente aí, Deus abençoe vocês, celebrem o Dia dos Pais, né? Se você não tem o seu pai vivo, procure um pai aí e fala assim, você tem sido um pai para mim, e fala para ele isso, mande a mensagem para ele, tá? E fala assim, você é um paizão para mim, isso é muito importante, né? E se você é pai, de maneira especial, fale para o seu filho como é bom ser pai dele, né? Como é bom ser pai da Larissa e da Jéssica, né? Como bom ser pai espiritual de muitos, né? De maneira especial aí do Cris e do carinho que eu sinto por ele e por toda a família dele. Léo, que tá grandão, né? Felipe de cabelo verde, meu Deus do céu, tá? Vamos estar orando aí, participe. Domingo que vem à noite, vamos celebrar a ceia, né? Esteja conosco, separe o material da ceia, né? E celebre conosco. E a Sônia falou, estamos voltando, então se prepare, né? Esteja realmente se exercitando nisso, se prepare mesmo, né? Ore aí, nós já começamos a transmissão ao vivo, domingo que vem nós vamos transmitir a ceia e o culto da igreja. Use máscara, tá? Então mantenha o distanciamento e compartilhando objeto ou algo, higienize, tá bom? Queremos você muito bem para caminharmos juntos por muitos e muitos anos, tá? Mais uma vez, como eu falo, né, eu não consigo abraçar vocês, não posso abraçar vocês. Idosos, não abracei vocês, tá? Sim. Não beijei, mas deu vontade. Então, eu ganho. Eu desconto aqui na Sônia, né? Tá? E eu vou dar outros abraços, que mandaram outros abraços para ela, eu vou dar sim, tá? Obrigado, gente. Deus abençoe mesmo. Amém. Até mais, gente. Aí. Lar Docilar. Deus abençoe. Um abraço.